Professor de educação financeira, você já pensou em usar uma meia para ensinar educação financeira nos anos iniciais? Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de educação financeira há 8 anos na educação básica, e neste canal toda semana tem vídeo novo com dicas e sugestões de como trabalhar a educação financeira na sala de aula. Então, ó, corre para se inscrever, professor, é rapidinho e você não vai perder nada do que está chegando. Sim, professor, eu usei uma meia para ensinar educação financeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o famoso Fundamental 1. Na verdade, professor, essa meia que eu estou mostrando aqui para vocês faz parte de um projeto que eu desenvolvi com os alunos do segundo aninho do ensino fundamental e que hoje eu vou contar para vocês. Vou contar como surgiu o projeto Pé de Meia. Bom, professores, o projeto Pé de Meia, ele surgiu da minha vontade de trabalhar sobre o hábito de poupar com as crianças ali dos anos iniciais. Então, eu já tinha essa vontade desde quando eu comecei a trabalhar com os alunos dos anos iniciais, que foi em 2022, foi quando eu comecei a dar aula para todas as turminhas, do primeiro ao quinto ano. E eu queria ainda na fase de alfabetização, que é entre o primeiro e o terceiro ano, trazer essas discussões sobre o hábito de poupar para eles. E eu fiquei pensando como eu poderia trabalhar essa temática. Foi quando eu conheci um livro que tem esse nome, O Pé de Meia Mágico. Esse livro, ele é um livro infantil e que vai contar a história de irmãos gêmeos que ganham um pé de meia mágico. À medida que eles vão colocando dinheiro, moedinhas, nesse pé de meia, esse pé de meia ele vai crescendo e vai possibilitando que eles realizem os seus sonhos e os seus desejos. Então, eu fiz a leitura desse livro e eu pensei, poxa, esse livro pode ser uma forma de eu começar a conversar com as crianças sobre esse assunto de esperar, de tempo, de paciência, até que eu possa chegar no hábito de poupar. Então, eu parti desse livro que usa essa expressão pé de meia, uma expressão que é muito popular, principalmente aqui no nosso país, como uma forma de se referir a esse poupar dinheiro, a juntar uma quantia, né? Quem nunca aqui já ouviu alguém falando, ou até mesmo você já falou, nossa, preciso fazer um pé de meia. Que é isso, né? É uma expressão popular que se refere a guardar uma quantia de dinheiro, a poupar um valor em dinheiro para um objetivo futuro. Então, partindo da leitura desse livro, dessa expressão popular pé de meia com hífen, né, que não se refere de fato a uma meia de calçar, mas a um modo da gente poupar dinheiro, que eu decidi iniciar esse projeto. Então, esse projeto se inicia, professor, com discussões sobre tempo, espera e paciência. Então, eu trabalho com os alunos o ciclo de vida da borboleta, falando bastante sobre a metamorfose. Eu falo sobre situações no dia a dia em que a gente precisa esperar, que a gente precisa de tempo para as coisas acontecerem, até que a gente chega nessa discussão sobre o poupar. E antes de falar sobre o poupar, eu faço a leitura do livro O Pé de Meia Mágico. Vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem dele também e deixo na descrição do vídeo o nome completinho dele. Então, a gente faz a leitura do livro e os alunos já vão associando tudo que a gente foi discutindo antes com o pé de meia mágico que aparece no livro. Então, a gente discute bastante o livro, faz uma contação de histórias bem bacana e apresenta aos alunos a expressão pé de meia com hífen
pé de meia mágico e fala sobre essa expressão popular, o que ela significa, o que ela representa. E a gente decide juntos, a turminha ali, construir cada um pé de meia mágico. Mas esse pé de meia, ele não tem um caráter individual, ele tem um caráter coletivo. Então, eu peço para a escola, com antecedência, a aquisição de meias, tudo bem? Aqui é uma meia colorida, porque é a que eu tinha em casa, mas eu gosto de trabalhar com essa meia de, de cano um pouquinho mais longo, todinha branca. A gente entrega para os alunos e apresenta essa proposta. Então, os alunos precisam, durante um determinado tempo, eu costumo trabalhar com 4 semanas, professor, porque eu acredito que é um tempo bacana para os alunos, para as famílias se organizarem, para as famílias vivenciarem também o pé de meia, para os alunos arrecadarem, né? Colocarem um dinheirinho ali no pé de meia, ao invés, por exemplo, de um cofrinho tradicional. E esse momento, ele é muito acompanhado, sabe, professores? Então, ao longo de um mês, a gente vai conversando sobre o processo do pé de meia, como está sendo colocar o dinheiro ali dentro do pé de meia. A gente discute também ações de como conseguir esse dinheiro, de como fazer a contagem, porque a ideia não é que o aluno leve esse pé de meia num dia, a família dê lá o valor total e ele traz para mim no dia combinado. A ideia é que aconteça um processo, um movimento dos alunos entenderem a questão do tempo, a questão da paciência, a questão da espera, para poder atingir o valor estipulado. Esse valor estipulado, professor, eu sempre converso previamente com a professora regente da turma, porque eu sou professora, eu tenho uma aulinha por semana só, né? Então eu converso com a professora, eu converso com a minha gestão também, para a gente entender um valor que seja possível para o nosso contexto escolar, um valor que faça sentido para a nossa comunidade, e a gente também já vai pensando nos objetivos coletivos. É claro que a gente quer muito a participação dos nossos alunos na definição desse objetivo coletivo, mas a gente também precisa entender que nós somos os adultos ali, né? Então a gente também dá alguns direcionamentos. Então, quando o aluno recebe o pé de meia dele em branco para eles poderem decorarem, ele já sabe quanto ele precisa arrecadar. Então, normalmente está ficando algo entre R$ 10, 15, 20. 20 ali no máximo, considerando que é um mês de arrecadação, a gente está falando de R$ 5 por semana. É um valor que, para minha realidade, faz sentido, é coerente. E no prazo combinado, os alunos devolvem trazem o pé de meia. A gente faz toda uma contagem, também com os cálculos matemáticos ali, que é um projeto também que visa isso. E a gente vai lá definindo os objetivos coletivos. Todo o preparo a gente sempre faz muito em conjunto com os alunos. Então, esse pé de meia, que a princípio é um pé de meia de vestir, ele ganha outro significado para o aluno dos anos iniciais. Ali é uma forma dele realizar os desejos deles, de realizar os sonhos deles e principalmente de realizar um objetivo coletivo, né? Eu tenho alunos que já participaram do projeto e hoje estão em outras turmas e sempre falam, professora, tia Vanessa, né, como eles me chamam. Tia Vanessa, eu ainda me lembro do pé de meia. Agora eu não tenho um pé de meia mais, eu tenho um cofrinho. Ou eu já abri a minha conta num banco, então agora o meu pé de meia está lá no banco. E esse é o grande objetivo desse projeto, né? Que os alunos entendam sobre tempo, sobre paciência, que eles entendam da expressão pé de meia, que eles vivenciem colocar o dinheiro ali dentro de um pé de meia, para que eles possam ter a experiência de um objetivo coletivo, que pode ser desde um piquenique na escola, uma ida ao cinema, se for possível, dentro da sua realidade, professor. Então, sim, alunos de 7, 8 anos podem aprender
sobre poupar, mas é preciso que a gente faça isso com intencionalidade, para além do simplesmente dar um cofrinho, coloca o dinheiro no cofrinho e depois a gente passeia, né? A educação financeira não é apenas sobre consumir, mas entender esse processo, entender como esse processo acontece e criar memórias. Essas memórias vão ficar com os nossos alunos e a gente espera que essas memórias possam fazer parte da vida adulta deles. Então, uma meia como essa ou qualquer outra, professor, ela pode ser um instrumento muito potente para você ensinar educação financeira em sala de aula. Agora eu quero saber aqui nos comentários, professor, você já fez alguma proposta como essa? Seja um cofrinho, seja um pé de meia. Conta aqui para mim se você já fez, se você tem vontade de fazer, quais são as suas dúvidas, que eu vou adorar saber, professor. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo e eu vou adorar ter a companhia de vocês aqui semanalmente, professores. Vejo vocês no próximo vídeo.